Boa tarde a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. E o vídeo de hoje, para mim, foi muito difícil e muito triste preparar este vídeo. Estar gravando aqui também é bem desconfortável, é difícil, é muito triste para mim. Porque o tema de hoje nós vamos falar sobre o dia 1º de setembro, dia difícil no Japão. Mas afinal de contas, o que acontece dia 1º de setembro para ser um dia tão difícil aqui no Japão? Estou colocando aqui na tela um gráfico e como vocês podem ver, no dia 1º de setembro é o dia que tem o gráfico, ele sobe bastante. Esse dia é o dia que as crianças mais suicidam aqui no Japão. E por isso que eu falo que é um dia muito difícil e muito triste, porque é um dia onde as crianças escolhem partir. E durante 40 anos, o governo japonês tem monitorado, então, esse número de crianças que tomam essa decisão terrível, essa decisão triste. E no ano passado tivemos o pior número, que foi 514 crianças que tiraram a sua própria vida. 514. E foi a primeira vez na história que passou desse número, né, de 500 crianças, e o pior. Mas também eu não posso deixar de falar que no ano passado, no ano de 2022, são 240 mil crianças também que têm problema na escola e não conseguem frequentar as aulas. Então nós temos esse problema aqui no Japão também. E eu queria compartilhar com vocês, então, o que leva uma criança a tomar essa decisão tão difícil. Esse material, ele é disponibilizado pelo governo. Você que depois quiser ler o material completo, você procure por esse título aqui, tá? Que você vai ter acesso a esse PDF, que é o resultado das pesquisas do governo. E aqui nas últimas páginas, eles mostram, né, as maiores causas, os maiores motivos que as crianças tomam essa decisão terrível. E 40% das crianças, né, pelas pesquisas mostram que 40% das crianças tomam essa decisão por causa de problemas na escola. Então, o problema na escola, gente, é problemas em geral. Sim, o bullying também é um motivo, as notas escolares, problema com os amigos, problemas com os professores e também no caso das crianças que estão, por exemplo, no Chugaku, no Kokô, que é onde elas têm que decidir qual é o Kokô que ela quer ir, qual é a faculdade que elas querem ir, né? É um momento muito difícil, de decisão difícil, onde a criança se deparam com dificuldade. E as mamães aqui, que têm filhos maiores, sabem, né, que os professores aqui, muitos falam de uma maneira bem áspera, né, com as crianças. Ah, com essa nota você não vai conseguir. Ah, você vai em uma escola ruim e, tipo, determina a vida da criança, né? Então, realmente, falta um pouquinho de sensibilidade da parte dos professores nessa época também, né? Claro que existem professores excelentes, professores muito bons, mas ainda destaca muito professores que, bem nessa época, acabam sendo muito rígidos com as crianças. Então, esses são um dos motivos que as crianças, elas também tiram sua própria vida. E dia 1º de setembro é o dia onde a criança, ela ficou muito tempo em casa, tava ali na paz, vivendo a vidinha dela, sem ir na escola, sem aqueles problemas. E é o dia onde ela vai lá e se depara com tudo, vem tudo de uma vez, e ela fica emocionalmente carregada, e por isso que ela toma essa decisão. Por isso que é muito importante estar atento a dia 1º de setembro. E como o governo japonês tem monitorado e ele descobriu que dia 1º de setembro é o pior dia, então tá tendo muita conscientização aqui na mídia japonesa. Tá falando bastante nos noticiários, muitos lugares estão realmente trabalhando em cima disso, falando, olha, papai, mamãe, se for necessário, não leva o seu filho na escola esse dia 1º. Espera um pouquinho, conversa, vai aos poucos, né? Para evitar que isso aconteça, para proteger a vida da criança, tá? Tá, ok. Então, continuando aqui, gente. Então, além dos problemas escolares, existem outros motivos que levam a criança a tomar essa decisão. E o outro seria problemas familiares. Por exemplo, divórcio dos pais, violência doméstica, né?
briga dos pais dentro de casa, ou às vezes quando um familiar acaba falecendo, problemas de saúde, crianças que já tinham algum problema de saúde, como depressão e outros transtornos, que às vezes fica muito ruim, tem as crises, os momentos difíceis e acabam tirando sua própria vida. E também, gente, uma coisa que, assim, me surpreendeu foi namoro infantil. Então, 6% das crianças, que escolheram tirar sua própria vida, foi por causa de namoro infantil, namoro de criança. E quando eu falo criança aqui, a gente tá falando até criança de 18 anos, tá? Que aqui no Japão, até 18 anos a gente fala que é criança. Então, esse namoro muito cedo, esse namoro precoce também leva as crianças a não saber lidar com a situação e acabar tomando essa decisão. E também tem criança que é envolvido com crime. E aqui quando a gente fala crime, não são vítimas. Às vezes a própria criança foi a acusada, a que fez algo errado, e a criança que foi vítima também. Então esses são dos motivos, que levam as crianças a tirar a própria vida. E agora, vamos falar então como a gente pode... o que a gente pode fazer nessa situação, Então, claro que os pais, a pessoa que é encarregada nesse mundo para cuidar da criança é os pais. Então, os pais é a chave nessa história, é a atenção, Cada um sabe lidar com o seu filho, sabe o temperamento do seu filho, Então, ficar atento ao seu filho, conversar com o seu filho, gastar tempo com seu filho. Eu sei que agora muitos falam assim, tempo de qualidade, Você pode ter pouco tempo, mas tenha tempo de qualidade. Eu penso ao contrário, você tem que gastar tempo mesmo, Tempo de qualidade não, é muito tempo com a criança. A criança gasta tempo, isso é extremamente normal, é natural. Então você precisa gastar tempo. A criança, ela não sabe se expressar como nós adultos, ela precisa de tempo, precisamos observar para ver o comportamento dela, se tá tudo bem, estar junto. Quando eu descobri o bullying do meu filho, foi quando a gente estava assistindo televisão. E aí eu tava junto dele, a gente sempre tá perto, e foi aonde ele falou, assim, o que tava acontecendo. Aí ele falou, entendeu, gente? Então, assim, a gente tem que estar junto, tem que estar ouvindo, para poder estar atento aos mínimos detalhes da criança, tá? E aqui no Japão, o governo japonês, ele criou um site que na verdade, o alvo principal é as crianças, mas os pais também podem utilizar esse serviço, tá? Então, tem o site do governo, que é esse daqui, e o link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então, aqui, a criança, ela tem acesso a telefone gratuito, a criança pode ligar, é 24 horas, então, a qualquer momento, 24 horas, se a criança se sente muito ruim, ou se a criança quiser conversar, ela pode ligar 24 horas nesse telefone e falar sobre, assim, um assunto que tá deixando ela chateada, deixando ela triste, deixando ela aflita. E os pais também podem utilizar esse serviço. No caso, por exemplo, quando meu filho falou que ele tava tendo esse problema na escola, era umas 9 horas da noite, um pouquinho antes das 9. E a gente sabia desse telefone, a gente ligou lá e conversou com o homem, que atendeu, e aí ele falou, olha, então amanhã é melhor vocês não levar na escola, faz assim, 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 e ele já deu todas as orientações. Então a gente sente, meu marido, nós se sentimos muito acolhidos, porque, era 9 horas da noite, tinha onde a gente poder ligar. Então, o seu filho, pode ligar, ou você, o pai, mãe, que quiser já ali tirar alguma dúvida, pode ligar também, tá? Então, é esse número aqui que tá na tela, ok? E também, outro serviço interessante, é ruim porque isso aqui só tem em japonês, mas mesmo assim eu vou deixar aqui, que aqui no Japão, ao invés de eles usarem o WhatsApp, eles usam um aplicativo chamado Line. E no Line eles fizeram uma NPO, na verdade são 3 NPOs, que se juntaram e fizeram, que são, no caso, especialistas, psicólogos, psiquiatras, que fizeram junto. Então, ali você vai respondendo o comportamento do seu filho, e daí já sai a resposta, se você não tem problema continuar levando ele na escola, ou se é melhor, deixar ele em casa até resolver a situação. Então, eu sei que muitas pessoas que nos assistem têm os filhos que já são grandes, que sabem falar japonês, que têm netos, os filhos são maiorzinhos, ou tem gente que pode, muitas pessoas que assistem a gente aqui tem filho, ou pessoas que podem ajudar. Então, por isso que eu vou deixar aqui o Line. Então, aqui você entra e responde as perguntas para ter, assim, uma noção se é bom o seu filho continuar na escola, se isso não vai prejudicar a emoção dele,
ou se pode, tipo, deixar ele ir, tá? Então tem esse line, tá? Então, tem esses serviços que o governo oferece e, repetindo, tudo que eu falei agora, né, desses serviços do governo, tá na descrição desse vídeo. Se você assiste a gente pelo YouTube, é aqui embaixo, pelo Facebook, é aqui em cima, ok? Bom, gente, e para finalizar, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. No comecinho da minha carreira, na prefeitura onde eu trabalhava, uma criança resolveu partir de uma forma muito triste. E aquele boato já tinha corrido ali pela cidade, pelas cidades vizinhas, muitas pessoas estavam sabendo. E eu estava trabalhando lá na prefeitura e eu atendi uma mulher. E ela era a mamãe dessa criança. Então eu não esqueço o rosto, eu não esqueço o semblante e a tristeza que aquela mamãe e aquela família carregava. É tão difícil a gente falar o sentimento da família, da mamãe. É como se fosse um abismo que não tem fundo, de tanta tristeza que aquela mamãe carregava. E depois disso, gente, aquele não foi o único caso. Depois disso, nesse decorrer desses anos, eu tive a oportunidade de conversar com outras mamães que os seus filhos escolheram partir. E mesmo que foi assim por telefone, a gente consegue sentir o tamanho da tristeza dessas mamães. E, gente, eu não sei aqui, é muito difícil a gente falar. Na verdade, eu não encontro a palavra, gente. Mas o que eu posso dizer é que tem que ter essa conscientização que as crianças também sofrem e que as crianças precisam ter protegidas por nós adultos. Então, quando você tiver uma oportunidade, mesmo se você não for parente, nem pai, nem mãe dessa criança, mas se você tiver a oportunidade de conversar com uma criança, esteja atenta. Talvez você foi uma pessoa que Deus enviou na vida dela, você não sabe. Seja gentil com a criança. Talvez você vai fazer a diferença na vida dela. Então, o meu apelo hoje é papais, mamães, os vovós, os tios, adultos. Esteja atento às crianças e vamos proteger a vida da nossa criança. E hoje eu vou ficando por aqui com a oração de que Deus proteja a vida das nossas crianças e que amanhã não seja esse dia tão triste aqui no Japão. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim e hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.